deixa eu aumentar aqui o volume. Ai, gente, bom dia! Eu tô aqui bem fácil, mas o cabelo todo preto, porque eu tô fazendo um vídeo. Olha que da hora essa coisinha aqui. Que loucura, acho que eu tô indo. É bem louco essas coisinhas, não é? Essas coisinhas que voam. Meu Deus, que da hora! Muito louco, mano. Bom, tchau, tchau. Agora, próximo. Bom, gente, eu tô aqui super fácil porque eu tô incubada. Mas eu não tô incubada. Eu tô bem fácil, né? Eu tô com vários copinhos. Uma roupinha aqui só. Aí uma pulseira. Tô incubada. Bom, vamos para o próximo. Esse aqui se chama Cubes.